Hoje vamos falar de empatia. Metaforicamente, experimentar empatia significa caminhar com os sapatos de alguém. Pode-se dizer que a empatia consiste na capacidade que o indivíduo tem de se colocar no lugar do outro, de ser tocado pelo estado emocional de outro indivíduo, de compreender sentimentos e compartilhar da perspectiva do outro, reagindo de modo a expressar tal compreensão. A grande maioria das pessoas, quando escuta sobre empatia, atribui a ela aquela ideia de olhar para o outro com compaixão e entendimento. Mas a empatia vai muito além disso. A empatia é a qualidade de conexão que estabelecemos com o outro. Empatia é uma força poderosa e revolucionária. A empatia, ela exige que sejamos capazes, antes de mais nada, de enxergar quem é o outro e como nos relacionar e responder de uma forma que faça sentido não a nós mesmos, mas a ele. Essa mudança de perspectiva, ao ver o mundo através dos olhos, da pele, do coração e das motivações do outro ser humano, nos ensina mais sobre o mundo e sobre nós mesmos. Empatia é o elo que nos une como sociedade. Empatia tem a ver em compartilhar dos sentimentos do outro em toda e qualquer situação, não apenas em cenários negativos com tristeza e dor, mas podemos compartilhar as alegrias do outro, assim como compartilhamos das suas lágrimas. Quantas vezes você já não ficou feliz ao ver o seu amigo feliz? Ou sentiu um alívio quando um parente seu recebeu uma boa notícia? Ou se emocionou com a realização do sonho de um desconhecido? A empatia é sobre o compartilhamento de sentimentos e sensações, boas ou ruins. É uma conexão que abrange as camadas mais profundas do ser e não faz distinção entre valores positivos e negativos. Empatia é a mais pura conexão entre um ser humano e outro. Ser empático é olhar, escutar e sentir o que o outro vê, escuta e sente. É avaliar o que existe por trás das atitudes e das reações das pessoas, tentando compreender as razões que motivam seus comportamentos. Não é sobre ver, é sobre o enxergar através. Empatizar é se desarmar. Ser empático é a escolha de retirar de si todas as armas internas que nos afastam de outras pessoas. É o primeiro passo para a construção de relacionamentos mais próximos e verdadeiros. Qual a relação entre empatia e o nosso cérebro? Imagine a ponta das unhas de sua professora arranhando a lousa de giz, ou uma cena dramática de um filme que te faz chorar. Nosso cérebro tem a capacidade de espelhar coisas. Nossa habilidade de repetir gestos simples e complexos, imitar pessoas, aprender coisas novas, é o que nos torna capazes de empatizar. Segundo as descobertas do neurofisiologista italiano Giacomo Rizzolatti e outros estudos que sucederam às suas pesquisas, o cérebro humano possui um mecanismo que nós chamamos de sistema de neurônios espelho. Este mecanismo serve para auxiliar a reprodução de movimentos, ações e até sentimentos. É como se o que observássemos no outro acontecesse dentro da gente. Mas então o ser humano nasce empático? A neurociência já conseguiu comprovar que sim. Somos de fato seres sociais, feitos para viver em sociedade. Temos a necessidade de conexão, pertencimento e socialização, independente do contexto. Pesquisas experimentais da área da neurociência já observaram o funcionamento do sistema de neurônios espelho por trás da empatia. Embora a empatia seja parte da composição do nosso cérebro, nem todas as pessoas sentem empatia da mesma forma e na mesma intensidade. Porém, a empatia pode ser treinada. Tudo isso porque o nosso cérebro é plástico. A plasticidade do nosso cérebro é responsável por nos tornarmos proficientes em uma habilidade, seja aprender uma nova língua, um instrumento musical, um esporte ou qualquer outra habilidade, mesmo depois de adultos. E uma dessas habilidades é a empatia. O autoconhecimento é o primeiro passo para perceber o outro. Empatia é sobre os sentimentos do outro. Mas não podemos observar os sentimentos de alguém sem conhecer os nossos próprios sentimentos. Existe uma conexão direta entre os nossos sentimentos e as nossas ações, mas nem sempre conseguimos observar. Por trás de cada comportamento tem um sentimento. E ao observarmos o comportamento de alguém, deveríamos nos perguntar: como está sendo o seu dia? O que sente?
Como eu me comportaria se estivesse no seu lugar? O segundo passo da prática da empatia é a curiosidade pelo outro. Você já foi atendido por alguém que sequer olhava nos seus olhos? Já discutiu com uma pessoa que enquanto você falava fazia alguma outra coisa em total distração? E você já passou por um entregador de panfletos na rua e recusou o papel sem olhar no rosto da pessoa? Já entrou em um ônibus sem reparar em quem era o motorista que estava dirigindo? Às vezes, sem perceber, passamos pelas pessoas ou convivemos com elas como se fossem invisíveis. Esquecemos de olhar o outro nos olhos, de perguntar genuinamente como se sente, ou de escutar o que tem para dizer, ou simplesmente dar atenção à sua presença. Não existe empatia sem o outro, e não existe empatia sem um interesse genuíno por quem o outro é. Ter interesse pelo outro é querer entender o que se passa além do que está acontecendo na superfície. É não as rotular pelos comportamentos que vemos, mas tentar entender a razão pela qual ela se comportou assim. Isso engloba entender os seus sentimentos, história de vida, situações que está tendo que enfrentar, entre outras coisas. Usar a escuta ativa é um dos instrumentos mais valiosos na prática da empatia. Você já conversou com alguém por horas e a pessoa te respondeu como se não tivesse escutado nada daquilo que você disse? Já se viu interrompendo alguém no meio de um raciocínio para falar de si mesmo? Ou, enquanto a pessoa falava, você estava ali pensando no que poderia responder depois? Durante uma conversa, especialmente as mais acaloradas, a maioria das pessoas formula suas respostas antes mesmo da outra pessoa terminar a sua fala. Essa forma de comunicação é mais um combate verbal do que uma troca de ideias ou opiniões. Evite esse comportamento diminuindo o seu ritmo. Ao invés de se apressar para responder, tire um tempo para considerar a fala da outra pessoa. Faça perguntas para tentar entender melhor a posição dela e tente compreender o estado emocional e as motivações mais profundas por trás das afirmações dela. Quais experiências de vida as levaram até essa visão de mundo? Lembre-se, você não precisa ter a mesma opinião para compreender o outro, mas escutar te ajudará a expandir as suas próprias opiniões. Pessoas que têm a capacidade de dialogar através da escuta empática não sentem a urgência de concordar ou debater com o que o outro diz, pois estão dedicadas a se colocar no lugar do outro, independente da sua opinião pessoal sobre o assunto em questão. A escuta de qualidade diz respeito ao que chamamos de escuta empática ou atenta. Ao praticar a escuta empática, você se compromete a estar presente no momento, suspender seus julgamentos, manifestar interesse pelo que o outro tem a dizer, estar aberto a novas opiniões e pontos de vista. A habilidade de escutar com interesse e ser grato pelo que é compartilhado representa um grande avanço na comunicação interpessoal e na capacidade de praticar e expressar a empatia. Vulnerabilidade e empatia. Porque queremos parecer fortes a maior parte do tempo, acabamos trancando as nossas emoções em algum cantinho escuro dentro de nós e evitando contato com elas. Criamos uma fortaleza interna que nos distancia das pessoas, deixando à mostra apenas nossa versão mais forte, confiante, competente e plena. Mas sabendo que ela não é a única versão verdadeira. Temos medo de parecer fracos. Porém, onde não há espaço para demonstrarmos os nossos sentimentos, não há espaço para sermos nós mesmos, e dificilmente reconheceremos os sentimentos dos demais. Mas a empatia não é uma técnica de como se conectar com o outro lá de trás de suas fortalezas. Diferente do que muitos acreditam, a vulnerabilidade não é uma ferida exposta ou uma fraqueza inconsequente. Requer de você ainda mais força e confiança para ser vulnerável do que para erguer as suas fortalezas. Vulnerabilidade é sinônimo de força. A pesquisadora, professora e autora Brené Brown, que passou 2 décadas de sua vida estudando temas como empatia, coragem e vulnerabilidade, defende que a coragem de ser imperfeito e se colocar no mundo abertamente é essencial para se conectar com você mesmo e com outras pessoas. A vulnerabilidade é de onde nasce o amor, o pertencimento, a alegria, a coragem, a empatia e a criatividade. A verdade é que quanto mais nos fechamos, menos verdadeiros somos com o outro, o que faz com que qualquer pessoa naturalmente se feche ainda mais no compartilhar os seus sentimentos conosco. Aprender sobre as experiências alheias é fundamental para enxergarmos o mundo segundo os olhos dos outros. Mas é muito importante se abrir sobre os seus próprios sentimentos e experiências.
Empatia é uma visão de mão dupla que no seu auge é construída através do entendimento mútuo. Pela combinação entre desvendar as motivações por trás da posição de alguém e expressar suas preocupações ocultas. Com frequência descobrimos uma convergência mesmo entre aqueles que possuem crenças diferentes das nossas. Mantendo a nossa mente aberta, a empatia nos ajuda a combater preconceitos, a encontrar concordâncias e expandir o nosso universo moral. Na ausência dela, estamos suscetíveis a rotular pessoas que não fazem parte do nosso círculo como o outro, o problema ou até mesmo o inimigo. Tais rótulos delimitam uma fronteira que nos impede de avançar e crescer. Isso nos impede de perceber que a experiência do ser humano é uma experiência compartilhada. Nós temos mais em comum do que pensamos e só estamos enxergando pequenas variações da mesma realidade. No momento em que nos tornamos empáticos também com o mundo, a dimensão do nosso propósito de vida e profissional acaba se expandindo em uma escala ainda maior. É quando começamos a questionar qual é o nosso papel neste mundo e o que estamos fazendo para melhorá-lo. O verdadeiro poder da empatia está aí, nessa conexão muito maior do que a gente, e na nossa capacidade de criar um mundo mais justo, fraterno e feliz. A empatia nos ajuda a esperar juntos. A empatia em escala global nos ajuda a descobrir o quão próximos estamos um dos outros, apesar de tudo. É ela que tem o poder de nos levar a um entendimento mais humano de questões sociais, que modelam aos poucos o futuro da nossa sociedade e do mundo como um todo. Pensando por este lado, nos tornar empáticos é mais do que um caminho, é a nossa missão, como agentes de transformação do mundo no qual desejamos viver. Que esse seja um tempo propício para exercermos a empatia e construirmos desde já um mundo pós-pandemia no qual as conexões sejam de acolhida recíproca e de esperança. Um grande abraço a todos e até a próxima!